Seguindo o nosso prematuro Flix, a nossa segunda parte é sobre a enterocolite necrosante. Ela é tão importante que temos um dia especial de conscientização para ela, né? Que é o dia 17 de maio. É muito comum, né, doutora Jaque, os pais ficarem atordoados com os diversos nomes que eles recebem dentro de uma UTI neonatal, né? Desde os aparatos todos que são responsáveis até os diagnósticos que vão sendo traçados em relação à condição clínica do seu filho, né? E enterocolite necrosante é um nome assim um pouco assustador e que assusta muito as famílias, né? O que é isso, né? O que vem a ser isto, né? Então, primeira pergunta que eu trago para você, para explicar para os pais, é o que é essa tal de enterocolite necrosante? Explica para os pais. Então, a gente brinca muito, né, das ites. Então, enterocolite, toda vez que tem, né, essa terminação em ite, demonstra uma inflamação. Então, entero tem a ver com a parte intestinal, colite também na parte cólon, né, vem de cólon, e ite, a inflamação. Então, é quando ocorre uma inflamação no trato gastrointestinal desse neném. E essa inflamação pode ser em menor ou em maior grau. Ela pode acometer apenas a parte mais superficial, que a gente chama de mucosa do intestino, ou ela pode acometer toda a parede do intestino, né? A mucosa, a parte muscular, né? E muitas vezes, em alguns momentos, pode acontecer até alguma perfuração por conta dessa inflamação. E o necrosante é justamente porque essa inflamação, dependendo do grau que ela atinge, pode causar a necrose, que é a morte celular, né, daquela região em questão. Ela pode ser mais localizada, então menor, ela pode acometer uma área maior do intestino, pode ser apenas no intestino delgado, apenas no intestino grosso, pode envolver porções dos dois, né? É uma gama de apresentações, né? E por que ela acontece? Ela pode acontecer por estímulos infecciosos, por estímulos cardiovasculares, então às vezes um neném que nasce muito prematuro, ele passa por um período de hipóxia, que a gente fala, então as células como um todo desse neném recebem pouco oxigênio, porque o pulmão não funciona bem ainda, porque o coração ainda não funciona bem, então essa baixa de oxigenação pode gerar uma inflamação naquela porção do intestino e pode chegar a gerar uma necrose. Os quadros infecciosos, né, diversas, né, causas podem levar à enterocolite necrosante. E tem quadros que vão evoluir de uma forma mais tranquila, que a gente consegue, né, fazer um tratamento mais leve, outros às vezes vão precisar de um tratamento cirúrgico, então depende, né? Isso tem várias formas dele se apresentar. Exatamente. Acho que é importante, né, que a doutora Jaque falou, é que nem todas as crianças vão precisar ir para a cirurgia, né, doutora Jaque? Isso. Porque quando a gente ouve esse nome, quando os pais ouvem esse nome, meu Deus, vai ter que fazer cirurgia, né? Mais uma, né? Naquele contexto todo que às vezes são o coração, aí vai lá o intestino, enfim, né? Mas nem todas as crianças vão chegar a esse percurso e algumas irão chegar neste percurso, né? Mas eu acho que é importante que os pais saibam que mesmo se a criança necessitar de um procedimento cirúrgico, né? A gente precisa olhá-la como um tratamento, né? Perfeito. O que você acha, Jaque? Porque, nossa, vai fazer cirurgia, vai ganhar aquela bolsinha e isso vai ser para sempre, né? Então, esse para sempre, eu queria que você falasse, desse um pouco de acalento no coração dos pais, né? Sim, é isso. É exatamente o que ela falou. É um processo, né? A cirurgia é uma parte desse tratamento que alguns bebês vão precisar. Então, quadros mais levinhos,
quadros mais restritos à mucosa, sem perfuração intestinal, existem diversas condutas que a gente vai seguir para melhorar, para deixar aquele intestino se restabelecer. Nos quadros um pouco mais avançados, com perfuração, por exemplo, muitas vezes vai ser necessária essa cirurgia. E essa cirurgia, ela visa dar condições para o intestino se restabelecer. Isso. Então, né, a tal da bolsinha, que a gente chama ileostomia, colostomia, são aparatos, né, que a gente usa, procedimentos que a gente usa para dar tempo das outras terapias fazerem seu efeito. Às vezes, naquele momento, a gente não pode utilizar o intestino todo daquele neném, ele precisa descansar, digamos assim. Então, a bolsinha funciona para isso, para a gente evitar que aquele intestino se desgaste mais até ele se restabelecer. Então, na imensa maioria das vezes, o neném vai fazer essa cirurgia, vai sair com a colostomia ou com a ileostomia e vai permanecer com aquilo por um tempo, até o restabelecimento do intestino, até a equipe ir percebendo que o intestino já está melhor, já está começando, já é possível a gente exigir mais desse intestino. E aí, às vezes, na maioria das vezes, até mesmo antes da alta, o neném já faz a outra cirurgia para restabelecer o trânsito intestinal normal. Isso. Então, assim, não é, né, o fim do mundo, é um processo que a gente às vezes precisa passar para organizar aquele intestino, para ele melhorar e depois a gente voltar para uma situação mais dentro do habitual. Exatamente. E acho que como relato pessoal, né, a Maitê teve também mais um quadro mais leve, né? E eu tenho certeza absoluta que o que ajudou foi exatamente o leite materno, meu leite, né? Porque, ou seja, a gente está olhando o intestino completamente imaturo, que não vai conseguir fazer todas as suas funções e esse bebê já precisa receber alimento, ou seja, está recebendo alimento numa hora em que não era para receber, né? E então, digamos assim, qual é o alimento mais nobre, né, mais precioso para que neste contexto a gente consiga gerar a melhor potência para esse intestino, né? Sem dúvida nenhuma é o leite materno, né? E a gente vai falar disso na outra parte do nosso Prematuro Flix, mas assim, quando a gente fala da importância do leite materno, a gente não está querendo julgar ou colocar como obrigatoriedade que essa mãe produza o leite materno. A gente sabe de todas as questões envolvidas, emocionais, sociais, na produção do leite, né? Mas a gente, assim, se você que é mãe está nos ouvindo agora, sente a vontade, o desejo de tentar, né, de insistir na produção do leite, tente, insista, peça ajuda, peça orientação, informação, porque o leite materno, ele tem substâncias que protegem esse intestino, que dão potência a esse intestino neste quadro de imaturidade total desse órgão que tem que funcionar porque esse bebê tem que receber nutriente, né? Então, assim, não tem como a gente fugir desse assunto porque realmente é o principal alimento para esse bebê, né? E é interessante que a gente tenta setorizar, né, os temas para ficar um pouco mais didático, para ficar mais fácil de vocês entenderem, mas o tempo todo a gente fala de tudo ao mesmo tempo. Exato. Né? Não tem como você, vou olhar para o intestino, vou olhar só para o canguru, vou olhar para o leite materno, tá tudo ali envolvido, né? Então a gente acaba pincelando um pouquinho de cada coisa nisso tudo. Né? E como a Teresa falou para vocês, se você tem essa vontade, tente, né? A gente fala muito, a gente pode falar um pouquinho mais na próxima série sobre a colostroterapia, né? Então, assim, já é uma prática utilizada justamente para
melhorar a condição intestinal desse neném, estimular, né, a colonização saudável, né, pela flora bacteriana desse neném, para minimizar o risco de enterocolite necrosante. Então não dá muito para dissociar esses assuntos, né? Tá tudo ali junto, é tudo importante. E assim, às vezes as mães falam: ai, mas eu vou lá, eu fico lá 40 minutos tentando no banco de leite e sai 6 gotinhas, sai 1 ml, isso já é ótimo, isso já é incrível. As quantidades que a gente usa de colostroterapia no início desse bebê são pequenas mesmo, são às vezes 0,2 ml, 0,4, então aquele pouquinho que você acha que, né, não é nada, é tudo pro seu neném. Então, assim, um dia pode ser que você consiga, no outro talvez você tenha mais dificuldade, tente. Se é da sua vontade, se você tem essa, né, não, eu quero, eu vou tentar. Tente, o pouquinho que você, né, pode estar conseguindo é incrível, né? Lembre que o neném é pequeno, então às vezes pequenas quantidades é suficiente, né? Já ajuda. Então é muito importante. Exatamente, da mesma forma que a doutora Jaque falou da integração, porque a gente está falando de um mesmo contexto, né? Com todos esses fatores integrados, a integração e a preocupação do olhar da equipe juntamente com a família vai fazer toda a diferença. Por quê? Porque a gente precisa ter uma equipe que preze pela saúde e a funcionalidade de todos os órgãos, né? Para a manutenção da vida e também quando a gente pensa em qualidade de vida a longo prazo. Então, a gente sabe hoje, não só hoje, né? A gente já sabe isso faz tempo, mas com uma preciosidade maior, a gente sabe da correlação que existe de um intestino bom e de um desenvolvimento cerebral adequado, né? Se o intestino não está bem, se a equipe não está prestando atenção nesse intestino, e se nós, enquanto família ou uma mãe que quer tentar o leite, não sei, estou na dúvida, insista, porque um intestino bom gera um outro desenvolvimento neurológico, gera uma outra expressão até mesmo do próprio coeficiente intelectual, né? Então a gente tem efeitos a curto prazo, que a gente tem que manter a vida desse bebê ali dentro, mas a gente também tem efeitos a longo prazo. Um bebê com intestino melhor e que recebe o leite materno, ele tem outras possibilidades de até mesmo do desenvolvimento intelectual. Então, isso é uma informação importante que pode fortalecer aquela mãe que está na dúvida se sim, se não, tá aí, insista, porque a gente vai interferir em comportamentos e condutas não somente dentro da UTI, mas a longo prazo também no desenvolvimento, no crescimento, na aprendizagem dessa criança. Tá bom, gente? Um grande beijo para vocês. Até a próxima. E vamos para nossa última parte do Prematuro Flix. Fiquem aí. Tchauzinho.